estamos aqui, Pai, limitados de alguma forma. Nós estamos aqui, Deus, sobrecarregados por razões que o Senhor conhece. Eu acho que cada um, Deus, tem alguma coisa dentro de si. Às vezes um temor, um fardo, um pecado, um peso. Coisas essas que afetam a nossa vida. E Pai amado, nós te pedimos, Deus, dá-nos liberdade nessa hora, para que nós possamos nos despir daquilo que nos atrapalha, para que nós possamos nos desvencilhar daquilo que rouba a nossa atenção, e dá-nos, ó Deus, uma mente focada, dá-nos, ó Deus, um coração sensível à palavra. Atrai, ó Deus, a nossa atenção, para que o ensino bíblico seja compreendido, que ele possa encontrar lugar em nosso coração, e que essa palavra mude a maneira como nós vemos a vida. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, que a nossa vida seja um reflexo da nossa obediência ao Senhor. E nós oramos, ó Deus, não apenas por nós que estamos aqui em torno das Escrituras nesse prédio, mas nós oramos também, ó Deus, porque há muitas, centenas, milhares de igrejas nessa hora, fazendo o mesmo trabalho que nós estamos. E o nosso desejo, ó Pai, é de unir forças com essas igrejas, para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam salvas, e para que o nome e a vontade do Senhor sejam conhecidos. Abençoa, Deus, cada mestre, cada pastor, cada homem que ministra a palavra, que cada um deles seja ungido com o Espírito Santo do Senhor e que falem única e exclusivamente a verdade. É o que nós te pedimos para nós aqui, que o Senhor nos dê esse precioso conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias na carta aos Colossenses, para o capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Embora na semana passada nós já tenhamos estudado os primeiros 4 versículos, na semana passada Deus nos mostrou que é necessário ter uma nova perspectiva para viver. E hoje eu quero mostrar como que essa nova maneira de encarar a vida interfere em nossas decisões práticas. Nós vamos ler e depois vou tentar ser mais claro com vocês. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vocês vão perceber que é uma passagem bastante dura, incisiva, ela é realmente impactante no sentido de que ela não mede as palavras. E o meu interesse, irmãos, não é um pastor ultra moralista que fica falando das mesmas coisas sempre, como também não quero ser visto como um pastor leviano, relativista, pelo contrário, o nosso desejo é falar o que a Bíblia fala. E se hoje essa passagem é o texto que acompanha a série, eu gostaria de convidá-los a ler e entender esse texto com gratidão e com alegria, tá bom, irmãos? O texto é precioso e por mais que ele seja bastante claro em algumas coisas, é para o nosso bem. Então nós vamos ler e entender o que ele fala. A palavra diz assim, em Colossenses 3:1: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei então morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes todos vocês no passado, quando viviam ainda nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com as suas obras, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu,
nem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Semana passada, irmãos, Deus nos deu uma advertência séria a respeito da maneira como nós encaramos nossa vida. Quando nós abrimos a Bíblia semana passada, nós entendemos que Deus está nos convidando a nortear a nossa vida, não apenas por uma visão horizontal, não apenas por um olhar horizontal da vida, mas que a maneira como nós encaramos a vida seja menos assim e mais assim. Que o céu possa invadir a terra, que o sobrenatural seja mais evidente do que o natural, que o extraordinário tome o lugar do ordinário, que os preceitos de Deus possam ser aplicados na nossa vida humana e que a nossa vida não seja apenas uma vida terrena, mas que o de Deus possa estar presente entre nós. A palavra de Deus nos ensinou na semana passada que é necessário buscar as coisas do alto, é necessário investigar, é necessário ir a fundo, é necessário fazer uma pesquisa, é necessário chegar no fundo do assunto. Que a nossa vida, ela possa ser uma vida de profunda busca por aquilo que é do alto, por aquilo que é de Deus. Mas não apenas, irmãos, um exercício intelectual, não apenas algo que nós procuramos adquirir, mas é algo que nós usamos tanto a mente quanto as emoções para adquirir. E quando o apóstolo Paulo disse, busque as coisas do alto, ele disse também, pense nas coisas do alto. E não é apenas um pensamento da mente, é aquele pensamento que mexe com as emoções, é aquele pensamento que dá um frio na barriga, é aquele pensamento que quando ocupa aqui, ele causa uma excitação, ele causa um estado de ansiedade, nervosismo, como quando nós estamos ansiosos por alguma coisa. E quando pensamos, dá aquela coisinha gostosa aqui de pensar naquilo. Paulo, irmãos, ele estava dizendo, comece a olhar para o alto, veja o impacto das coisas de Deus aqui nessa vida terrena, permita que as virtudes de Deus sejam vividas aqui, imitem Jesus, que é o homem que trouxe o céu para a terra, comece a viver a vida sob outra ótica. Irmãos, aqui eu abro para vocês uma questão que é sumamente importante. Nós estamos vivendo nesse mundo e seria ilusão da nossa parte esperar que todas as coisas sejam tão diferentes da maneira como são. Nós temos as obrigações diárias, as preocupações com a saúde, as preocupações com as finanças, os dilemas do lar, os dilemas do relacionamento. A gente vive num contexto de muita insegurança em várias áreas. Não é apenas insegurança no sentido do ladrão, do assassino ou do acidente, mas pelo contrário, parece que nós vivemos uma vida onde poucas coisas são realmente concretas, definitivas. Isso gera então em nós um estado de temor o tempo todo. Será que o meu dinheiro é suficiente? Será que o meu casamento é sólido mesmo? Será que os filhos estão aprendendo as lições ensinadas? Será que meu emprego vai ser mantido? Será que eu vou continuar morando nessa casa? Será que, irmãos, uma série de coisas, muita coisa pode estar ocupando a nossa mente. E aí no decorrer do tempo, nós descobrimos que a nossa mente, o nosso coração, que a nossa vida como um todo, ela está sendo empreendida só nas preocupações aqui. Mas irmãos, vamos ser honestos com cada um de nós. Quando nós olhamos muito para as coisas dessa vida, elas sugam totalmente as nossas energias, elas sugam a vida de nós, elas sugam de nós, às vezes, o prazer de viver propriamente, porque a gente fica tão preocupado, tão ansioso, tão estressado com as coisas, que a vida então acaba se tornando um fardo. Trabalhar vira um fardo, o casamento vira um fardo, viver naquela comunidade vira um fardo, tudo passa a virar um fardo. E nós logo descobrimos que muitas pessoas hoje têm a síndrome do pânico, não querem sair de casa, ou elas estão deprimidas, ou elas estão querendo ficar lá encolhidinhas, igual um feto, no canto de casa, lá na cama, igual uma criança quando era
cuidado pela mãe. Meus irmãos, isso revela que o nosso mundo realmente, ele tem trazido para nós alguns pesos, mas é urgente, é necessário, irmãos, que nós consigamos ver que Deus está nos oferecendo algo que traz leveza. Deus está nos oferecendo leveza para a vida. Quando Jesus Cristo fala: vinde a mim o cansado, vinde a mim o sobrecarregado, eu vou oferecer alívio, aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. O que Jesus estava dizendo, irmãos, olha para mim, aprende comigo, eu trouxe os valores do céu para a terra, experimente eles, e a alma de vocês vai conseguir encontrar descanso. Meus irmãos, eu preciso disso, certamente vocês precisam disso, porque quando nós vivemos sob uma ótica horizontal da vida, a nossa vida acaba ficando pesada. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós vivemos sob a ótica de Deus, nós começamos a encontrar consolo, esperança e propósito que nas coisas daqui nós não encontramos. Não se assustem do que vou dizer. As coisas dessa vida só podem ser boas para nós enquanto elas nos servem. Quando as coisas dessa vida começam a nos controlar, descobrimos que são senhores terríveis. Quando essa vida começa a assumir um papel que não lhe cabe, nós logo descobrimos que somos escravos de um Senhor terrível. E meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para dizer: saiam de debaixo desse jugo. Saiam de debaixo desse jugo. Experimente o celestial, experimente o sobrenatural, experimente o extraordinário. Permita que as coisas do alto mude a maneira como você vive. E quando ele continua no versículo 5, como que lemos aqui, ele vai dizer uma coisa muito forte, impactante. Ele vai dizer: faça morrer a sua natureza terrena. Olha essa palavra, irmãos: mate, inutilize, tire da energia, tire o poder, tire de ação, tire a sua natureza carnal do controle. É uma palavra forte, irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: mate a natureza terrena, ele está falando de algo que é sério. A nossa Bíblia traz a tradução natureza terrena, mas a palavra original é membros terrenos. Paulo, irmãos, ele está querendo dizer assim: nós temos em nós algumas coisas que estão anexadas em nós, que precisam ser extirpadas. Elas precisam ser extirpadas. O homem nasce com algumas coisas apegadas a si, que precisamos fazer morrer. A grande pergunta é: quais são essas coisas? Ele descreve cada uma delas. Ele fala no versículo 5 que esses membros, essa natureza que está em nós, é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. Resumidamente, irmãos, Paulo diz: o homem tem como um membro em si um desgoverno sexual que o atrapalha e o perverte. Paulo menciona a fornicação, que é toda forma de sexo antes do casamento. Paulo menciona a impureza de maneira geral. Ele menciona a depravação como resultado de desejos não santificados. Paulo começa a mencionar, irmãos, aqui nessa lista, a prostituição, a impureza, a lascívia, como um desgoverno sexual, que é como se fosse um membro em mim, que eu preciso matar. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós vivemos numa sociedade sexualmente desgovernada.
Vivemos em uma sociedade sexualmente acabada, arruinada. Vivemos dias onde a sexualidade humana, ela já não serve mais para a satisfação do homem. Virou peso, virou motivo de escravidão. E Paulo então começa a dizer: você tem em si algo terrível, como um membro ruim que tem que ser morto, aniquilado, cortado. E ele se vincula com a área sexual. Meus irmãos, hoje é dia de dizer: precisamos combater todo o desajuste sexual de nossas vidas. Não só para aqueles que são solteiros, mas para aqueles que são casados, para aqueles que cultivam relacionamentos. A palavra de Deus, ela é bastante clara quando ela nos ensina que a nossa conduta sexual, ela precisa ter um norte. Escute aquilo que vou ler. A palavra de Deus diz: a vontade de Deus é essa, a vossa santificação, que cada um se abstenha de prostituir-se, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo desgovernado como aqueles que não conhecem a Deus, e que nesse assunto ninguém ofenda, ninguém defraude o seu irmão, porque Deus é contra todas estas coisas. Isso é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até versículo 8. A palavra de Deus diz: homens, mulheres, saibam possuir o corpo. Saibam possuir o corpo de maneira santificada, de maneira honrosa. Meus irmãos, precisamos valorizar o nosso corpo. Precisamos aprender que nosso corpo, ele não é um objeto sexual. Precisamos aprender como homens que o corpo da mulher não é um objeto sexual. E a mulher precisa aprender que ela não pode se vestir como se fosse um objeto sexual, que ela não pode proceder como se fosse um objeto sexual. Irmãs, não me levem a mal de dizer: mulher que mostra o corpo, ela só é vista por um homem como um objeto sexual. Ela não é vista como algo mais do que isso, não é. Ela é vista como um meio para satisfazer uma terceira necessidade fisiológica. E Paulo então vai dizer: homens, mulheres, possuam o corpo em honra, em santificação. Muitas pessoas estão dizendo por aí, irmãos, falando assim: ah, mas o homem não honra o corpo da mulher. Mas é claro que não honra. Se a mulher não honrar o próprio corpo, que homem vai honrar o corpo dela, irmãos? É claro que não vai. É claro que não vai. E Paulo chega ao ponto de dizer que no assunto moralidade, que ninguém ofenda o próximo e que ninguém defraude o próximo. Meus irmãos, sexualidade hoje é tema de desonra, é tema de defraudação, é tema de frustração, é tema de ofensa. E sabe de uma coisa? Esse é um membro que precisa ser eliminado da nossa vida. O membro prostituição, o membro lascívio, o membro fornicação. Isso não cabe no meio do povo de Deus. Eu vejo que, por mais que a nossa sociedade é uma sociedade sexualizada, vou usar esse termo, porque tudo tem a ver com sexo mesmo, irmãos. O povo quer ir para a faculdade longe para fazer sexo. O povo quer ter dinheiro para ter uma mulher bonita por causa do sexo. O homem quer ter um corpão bonito para atrair as mulheres por causa do sexo. A mulher usa uma roupa tal por causa de... Parece que tudo tem a ver com caráter sexual, irmãos. Parece que tem. Mas curiosamente, a geração atual, as estatísticas dizem que ela não é tão ativa sexualmente como as do passado. Curiosamente, só se fala de nudez, só se fala de moralidade, só se fala de fulano pegou fulano, fulano pegou cicrano, e fulano é do cicrano e do outro ao mesmo tempo. A mulher marmita com um monte de peão, e o negócio é uma receita danada. O assunto é esse.
Não é assim que se fala por aí, irmãos? O assunto é esse. Mas parece que a sexualidade não está sendo desfrutada da maneira como deveria. Sabe por quê, irmãos? É tempo de começarmos a eliminar da nossa vida aquilo que é ruim. E Paulo diz: mate, elimine, desutilize da sua vida tudo aquilo que causa um desgoverno sexual. Paulo vai falar de uma segunda coisa. Ele diz no versículo 5, ele fala: faça morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. E ele vai dizer agora uma segunda linha de ideias. Ele fala: elimine de si o desejo maligno. O que Paulo está dizendo, irmãos? Elimine da sua vida aquelas ações maldosas. Elimine da vida aqueles pensamentos maldosos. Elimine de si aquele pensamento maldoso. Às vezes eu tenho a impressão, irmãos, de que nós estamos o tempo todo conversando numa rede de relacionamentos onde malícia norteia tudo. Não é assim? A gente tem medo do que vai falar, porque todo mundo vai ter que pegar maldade naquilo. Você tem medo de fazer determinado comentário, de ir a determinado lugar. Você tem medo de se relacionar com certas pessoas, porque malícia norteia tudo. Parece que malícia está norteando quase todas as relações humanas. Eu não sei se o cara está indo na minha casa porque ele gosta de mim, ou se ele está realmente querendo passar a perna em mim, ou se ele está de olho na esposa, ou se ele está de olho lá no meu cargo do trabalho, ou se ele está querendo que eu faça o trabalho dele da faculdade, ou se ele está querendo que eu faça. Irmãos, parece que o tempo todo a gente está relacionando com pessoas maliciosas, com pessoas que não se relacionam com a gente com mente limpa, com coração santificado, com intenção realmente boa. A impressão que dá é que quase toda vovozinha é na verdade um lobo vestido de vovozinha. Você fala: mas parece bonito, né? A conversa é boa, a pessoa parece assim, uma vovozinha, mas no fundo está querendo te comer mesmo. Meus irmãos, malícia não cabe entre nós. O homem de Deus, ele precisa fazer morrer de si essa malícia. A gente precisa começar a se relacionar com mais naturalidade, a conversar com mais naturalidade, a procurar as pessoas com mais naturalidade. De maneira geral, irmãos, é muito frustrante quando a gente descobre que as pessoas à nossa volta sempre conversam com a gente com alguma intenção ruim, com a intenção de vasculhar a nossa vida, com a intenção de falar da nossa vida para o outro, com a intenção de descobrir aquilo que nós fazemos, aquilo que temos, para sair lá fora falando alguma coisa. Cristãos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20: sejam como crianças na malícia, na prudência sejam como homens e mulheres adultos, mas quando o assunto for malícia, não tenha malícia, seja como uma criança que não tem. Precisamos começar a matar algumas coisas da nossa vida. O desgoverno sexual deve morrer, mas a malícia também, irmãos, precisa morrer. Vamos começar a nos envolver com pessoas e a ser pessoas sem malícia, pessoas que interagem umas com as outras com honestidade, porque quando nós somos maliciosos, irmãos, quando nós vemos a vida de uma ótica maliciosa, nós vamos nos tornar fofoqueiros, nós vamos nos tornar críticos, nós vamos nos tornar invejosos, nós vamos nos tornar pessoas ciumentas, porque nós vamos ver a vida de uma ótica ruim, negativa e pejorativa. Isso vai destruir os relacionamentos. Malícia deve morrer. Mas Paulo menciona uma terceira característica. Ele diz no versículo 5: faça morrer a vossa natureza terrena, mate a prostituição, a impureza e a lascívia. Tudo isso é desgoverno sexual. Mate de si também o desejo maligno ou a malícia. E ele fala: tire de si a avareza, porque ela é idolatria.
Essa terceira área, irmãos, precisa morrer. Estamos falando de coisas que precisam ser mortas em nossa vida. A avareza precisa morrer. Quando nós falamos de avareza, irmãos, nós estamos falando do amor ao dinheiro. Estamos falando na ênfase ao dinheiro que é desnecessário. Estamos falando de pessoas que dão ao dinheiro uma função que ele não tem. Pessoas poderiam dizer: pastor, eu não idolatro o dinheiro, eu não amo o dinheiro, mas talvez dá ao dinheiro uma atenção que ele não merece, ou dá ao dinheiro uma intenção errada. Sempre que nós, irmãos, vivemos em função do dinheiro, sempre que projetamos o nosso bem-estar no dinheiro, sempre que projetamos uma nova forma de viver no dinheiro, o dinheiro está se tornando algo perigoso. Eu entendo, irmãos, entendo bem como vocês, que todos nós precisamos do dinheiro, mas não pode ser o dinheiro que vai nos transformar em pessoas melhores. Não pode ser o dinheiro que vai transformar o nosso casamento em um casamento melhor. Como não pode ser também o dinheiro que vai me tornar uma pessoa mais generosa. Não pode ser também o dinheiro a ferramenta que vai tornar alguém mais participativo na sociedade. Sempre que nós projetamos no dinheiro uma mudança de vida, o dinheiro começa a se tornar algo ruim para nós. Nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês, é como um membro que precisa morrer: o amor ao dinheiro. E a palavra de Deus chega a dizer que alguém que ama o dinheiro ergueu para si um ídolo. Nessa noite, irmãos, quando nós amamos o dinheiro, nós estamos afastando Deus da nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: um homem, ele não pode servir a Deus ao mesmo tempo que serve a riqueza. Deus, ele não compartilha a vida do homem com a riqueza. Deus precisa governar e o dinheiro precisa servir. Se o dinheiro me governa, Deus não aceita me servir. Pensem nisso, irmãos. Deus me governa, o dinheiro me serve, mas se o dinheiro me governa, Deus não vai me servir. Afirmo para vocês isso, irmãos, na medida em que bons hábitos financeiros precisam ser cultivados desde hoje. Às vezes a gente fala assim: não, mas quando eu tiver mais, quando eu ganhar mais, quando eu tiver isso ou aquilo, irmãos, isso é ilusão, é ilusão. A gente sabe disso, não sabe? Quem administra mal 100, administra mal 100 mil. O mau administrador, ele é mau administrador independentemente da renda que tem. Tem gente que ganha salário mínimo que parece ter mais dinheiro do que aquele que ganha 10 salários mínimos. Vocês conhecem gente assim? Irmãos, muita gente tem dinheiro e está numa pindaíba medonha, está numa situação horrorosa, má administração. Provavelmente, irmãos, a pessoa não conseguiu governar as suas finanças. Eu faço um apelo a todos essa noite. Irmãos, comecem a cultivar hábitos financeiros saudáveis. Talvez é hora de fazer um curso, talvez é hora de buscar na internet um canal para aprender como cuidar das finanças. Talvez é hora de baixar um aplicativo no celular, talvez é hora de comprar um caderno, começar a fazer uma planilha, talvez é hora de começar a fazer uma mudança radical. Teve meses atrás, alguém me procurou para me pedir ajuda com finanças. Irmãos, estudei essas áreas, fui graduado nessas áreas. Então, ele me procurou assim, como alguém que estudou essa matéria, né, na faculdade, coisa assim. Falou: Tiago, preciso de ajuda em gestão financeira. Eu falei: ótimo, legal, né, poder orientar numa área que gosto. Aí o cara falou comigo assim: não, porque eu ganho um ótimo salário. Irmãos, é ótimo salário mesmo, ótimo, ótimo. E disse: mas eu não tenho dinheiro, estou precisando de ajuda. E ele me falou: o que eu posso fazer para mudar a minha vida financeira? Irmãos, parece que a maioria de nós está buscando assim um segredo, uma fórmula mágica para administrar bem as finanças. E falei com ele, falei: brother, você tem o hábito
de discernir, discriminar bem o que são suas receitas e suas despesas? Você, quando olha para a sua vida financeira, você sabe exatamente o que ganha, o que gasta e em que gasta. Aí eu vi que ele já ficou assim com uma cara de não faço isso não. Irmãos, todo bom planejamento começa com essa coisa banal e boa. Senta em casa uma hora, coloca lá no papel, ganho X, a esposa ganha X, nossa renda é essa. E comece a discriminar quais são os seus gastos. Comece a olhar para as suas finanças com um olhar mais crítico, mais analítico. Comece a analisar melhor as finanças. Porque a maioria de nós, irmãos, somos péssimos administradores. A gente mete o dinheiro no bolso e sai por aí gastando, e paga o dinheiro, e faz, e paga as contas, e gasta, e compra, e come, e vai para a rua, e come pizza, e almoça, e gasta dinheiro, e troca as rodas do carro, e faz, e não sei o que, aquele negócio todo. E no final do mês, olha para as finanças e fala: ih, não tem dinheiro, estou administrando mal. Irmãos, precisamos administrar melhor. Porque quando nós administrarmos melhor, sabe o que vai acontecer? A gente vai ver que a nossa renda, ela pode até ser boazinha. Porque quando a gente administra mal, a gente vive frustrado com as finanças. Porque a gente fala assim: mas meu dinheiro é insuficiente. Talvez, irmãos, insuficiente não é o dinheiro. Talvez insuficiente somos nós na administração. E talvez é hora de começar a administrar melhor, para que as nossas finanças sejam mais claras. E pode ser que tenhamos mais motivos de ser gratos do que de projetar nas finanças algo que elas não podem dar. Aprenda a controlar aquilo que tem, para que esteja pronto para quando vier mais. Porque certamente, irmãos, virá mais, eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa estar preparado para esse dia. Porque o mau administrador de 1.000 será mau administrador de 5.000. Não se engane. E eu digo a vocês isso, irmãos, porque a avareza, ela entra sorrateiramente em nossas vidas. Quando menos percebermos, o dinheiro já tomou uma proporção que nunca deveria ter tomado. Quando a gente percebe, a gente está trabalhando só por causa do dinheiro para ter mais e mais e mais. Quando vê, a gente não tem tempo mais com a família. Quando vê, a gente está o tempo todo correndo atrás disso. E o dinheiro pode se tornar o Senhor da nossa vida. Paulo nos dá um alerta importante. É preciso mudar a maneira como nós olhamos a vida. É necessário começar a matar algumas coisas. E o convite de Paulo é: elimine de si todo o desgoverno sexual. O desgoverno sexual impede o casamento feliz. O desgoverno sexual impede a realização na própria sexualidade. O desgoverno moral torna o homem apenas um objeto. O desgoverno moral, irmãos, ele é a causa dessa ruína moral em que nós estamos vivendo. Porque parece que sexo é tudo que importa. E Paulo diz: elimine isso de si. Paulo vai dizer: é preciso matar também a malícia. Muitos, irmãos, muitos de nós somos maliciosos. Maliciosos no relacionamento, maliciosos lá no trabalho, maliciosos no lar. Temos língua maliciosa, pensamento malicioso, intenções maliciosas. E muitos acabam sendo dominados pelo dinheiro. Essas coisas, irmãos, elas não estão lá nos criminosos que estão na prisão. Segundo Paulo, elas são da natureza terrena. Se Paulo está certo, e eu creio que está, essas três coisas, elas estão em você. Essas três coisas estão em mim. E algumas delas podem ser mais evidentes em nós pela nossa personalidade, pela nossa criação. Mas a natureza terrena, irmãos, ela fala a respeito de coisas que estão presas, conectadas, que são inerentes a mim, e coisas que nós precisamos lutar contra elas. E nessa noite eu quero te convidar: é tempo de fazer morrer essas três coisas.
Mas para nós concluirmos essa noite, eu quero convidá-lo também a se despir de algumas outras. Vamos continuar a leitura do texto? E a palavra diz assim: façam morrer a vossa natureza terrena, ou os membros terrenos e maus, que são a prostituição, a impureza, a paixão sexual desgovernada, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os que as praticam. Ora, nós andávamos nessas coisas anteriormente, porque vivíamos nelas. Agora, porém, despojai-vos, tirai de sobre si, desvistam-se destas coisas, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar, e não mintam uns aos outros. Veja, irmãos, como que Paulo está preocupado com esses assuntos. Paulo começa no versículo 5 dizendo: façam morrer. Ele menciona 3 itens. Ele chega no versículo 8 e fala: agora, porém, dispa-se, tire de sobre si, lance fora de você algumas coisas. Ele menciona, irmãos, a ira. Quando nós falamos de ira, nós estamos falando de um impulso interno, de revolta, de indignação. Ele fala que nós precisamos tirar de nós a indignação, que é a impulsividade, a passionalidade, aquele acaloramento que nós temos, aquele negócio que tem dentro da gente aqui, que rapidinho a gente já está assim, a ponto de explodir. Paulo fala: tire de si a maldade ou a malícia, o despeito. Ele fala: tire de si a maledicência, ou seja, o discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Paulo fala: elimine da sua vida, elimine a ira, elimine a indignação, elimine a maldade, elimine a calúnia. Ele fala no próprio versículo 8: elimine de si a linguagem obscena do seu falar. Paulo está dizendo: pare de usar palavras baixas, pare de usar palavras desavergonhadas, pare de falar num discurso vexatório. Não seja aquela pessoa cuja boca fala coisas ruins. Paulo fala no versículo 9: dispa-se da mentira. Meus irmãos, nós falamos que algumas coisas têm que morrer, mas algumas coisas têm que ser tiradas de nós. Ira precisa sumir, porque, irmãos, pessoas iradas são pessoas perigosas. Pessoas iradas são pessoas perigosas. Muitos de nós somos como bomba relógio. Muitos de nós, quando expressamos ira, nós podemos estar caindo em 2 erros, irmãos, que eu advirto vocês, abramos os olhos. Pessoas que são iradas facilmente costumam ser pessoas que confiam muito na própria justiça. Pessoas que se iram muito rapidamente contra coisas são pessoas que têm uma justiça própria, muito exacerbada. Quando nós nos tornamos pessoas muito justas aos nossos olhos, nós costumamos a ficar indignadinhos com um monte de coisa à nossa volta, como se nós estivéssemos além disso, como se nós não estivéssemos passíveis das mesmas coisas. Pessoas que se iram facilmente, irmãos, são pessoas com dificuldade de amar, e pessoas que não amam não são discípulos de Jesus, porque o princípio básico do cristianismo é sempre o amor. Ira, irmãos, é um perigo. Pessoas que se iram facilmente precisam aprender a se despir desse sentimento. Pessoas que se indignam facilmente precisam controlar essa impulsividade, precisam controlar, irmãos, esse lado passional. Quando nós nos tornamos pessoas que se indignam muito fácil, nós acabamos nos tornando pessoas que falam sem pensar, pessoas que tomam decisões sem pensar,
E a palavra diz que o homem que assim age, peca facilmente. Precisamos nos despir da maldade, irmãos. Já mencionamos a malícia. Malícia não cabe entre nós. Precisamos nos despir da maledicência. Uma coisa importante aqui, irmãos. Uma das coisas mais preciosas que nós temos como seres humanos é o nosso nome e a nossa reputação. Provavelmente nós não nascemos com muitas coisas mais preciosas do que o nosso nome. Uma pessoa maledicente é uma pessoa que ataca o bom nome de outra pessoa. Quando nós falsificamos algum assunto, quando nós deturpamos alguma verdade, quando nós mentimos, quando nós adulteramos alguma palavra, nós estamos atacando o bom nome de alguma pessoa. E quando alguém perde um bom nome, irmãos, provavelmente esse bom nome não vai ser recuperado tão facilmente quanto é perdido. Apelo a todos vocês, irmãos, cuidado com as palavras que falam, cuidado com as palavras que propagam. Podemos estar atingindo o bom nome de alguém, injuriando o bom nome de alguém, e o bom nome das pessoas precisa ser preservado e não vendido. Precisamos, irmãos, tirar isso de nós. Ira não cabe, indignação não cabe, malícia não cabe, maledicência não cabe, mas linguagem obscena também não cabe. Vou ser sincero para vocês, irmãos, como pastor, na geração que a gente está vivendo, eu tenho medo quando as pessoas perdem a palavra. Tem gente que dá medo de oferecer o microfone para elas. Tem gente que você tem que ficar preocupado com o que ela vai falar, porque o palavrão antigo, ele hoje virou parte do vocabulário normal. Um palavrãozinho aqui e ali, ele é bom até para dar uma animada no discurso, né, irmãos? A gente vai lá na igreja, ouve uma pregação, o pastor fala umas palavras meio esquisitas, uns palavrãozinhos, e a gente acha até engraçado aquele negócio. Mas, irmãos, isso não cabe na boca do cristão. Palavra feia não cabe. Palavrão é linguagem obscena. E Paulo diz: você deve tirar isso da sua vida, como uma peça de roupa suja que você tira de si. Tire de si a linguagem baixa. Meus irmãos, nossas palavras refletem quem somos. Palavras refletem o coração. Uma pessoa que fala maldades não vai estar com o coração cheio de bondades. Pessoa que usa muita linguagem frívola é porque tem um coração assim, irmãos. E a gente precisa começar a analisar o nosso coração pelas palavras que falamos. Paulo diz: ira não serve, indignação não serve, maldade não serve, maledicência não serve, linguagem baixa também não serve. E por fim, irmãos, mentira também não serve entre o povo de Deus. Nessa noite, irmãos, eu quero mostrar para vocês nesse texto que existem coisas que devemos matar e tem coisas das quais devemos nos despir. É preciso matar algumas e eliminar outras do nosso cotidiano. Desgoverno sexual, isso deve morrer. Desejo maligno deve morrer. Avareza deve morrer. Mas também é preciso tirar do nosso hábito a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. Precisamos estar em constante combate contra essas coisas. Precisamos estar, irmãos, em constante combate a essas coisas. Elas se tornaram normais. Sexualidade hoje, ela diz respeito a cada um. Se o cara desfruta a sexualidade com honra, é problema dele.
Se o outro vive como um prostituto ou uma prostituta, é problema dela. O que antes era depravação, hoje é experimentação. E tudo então está valendo. Meus irmãos, as coisas não podem se tornar normais. Malícia não pode se tornar normal. Amor ao dinheiro não pode se tornar normal. Hábitos perniciosos devem ser eliminados da nossa vida. Se nós vamos viver sobre os padrões do alto, precisamos matar o que deve morrer. Precisamos tirar de nós o que deve ser despido. Agora, meus irmãos, se nós queremos viver sobre os padrões do mundo, a gente pode viver como bem quiser. Cada homem, cada mulher é livre para proceder da maneira como quer. Isso não tem a ver com a igreja. Isso não tem a ver com o pastor, não tem a ver com os pais. Irmãos, esses assuntos que nós estamos mencionando aqui, eles têm a ver com a escolha individual e pessoal de cada homem e de cada mulher. Mas lembrem-se disso. Os valores do alto não são esses que mencionei. Os valores que Jesus, o homem que trouxe o alto para a terra, não são esses valores. Jesus não era depravado sexualmente. Jesus nem ao menos era malicioso. Jesus não amava o dinheiro. Jesus não era movido por ira. Jesus não ficava indignado facilmente. Jesus não era malicioso nem maledicente. Jesus não falava palavras feias. E Jesus, irmãos, ele não era mentiroso. Jesus é a prova, o modelo, o exemplo de quais são as virtudes do alto. E se nós queremos os valores do alto, é isso que devemos fazer. Agora, irmãos, se a humanidade insistir em não querer os valores do alto, podemos continuar sendo terrenos, ordinários, naturais, pessoas como todas as outras. Mas é tempo de se levantar pessoas que vão fazer diferente. Pessoas que vão fazer diferente. E vamos ser sinceros, irmãos. A gente não precisa esperar que alguém que não tem temor de Deus faça diferente. A gente nem ao menos tem que esperar que as autoridades façam as coisas diferentes. Não. Nós precisamos fazer as coisas dessa forma. Eu e você. A diferença precisa começar em mim. O sobrenatural tem que começar na minha casa. O extraordinário tem que começar comigo. O celestial tem que começar entre nós, irmãos. Os valores do céu não vão dominar a terra se nós não assim vivermos. Não vão, irmãos. Eles precisam começar com alguém. E precisam começar contigo. Precisam começar comigo. Mas se nós vamos ser a geração da depravação sexual, da malícia, do amor do dinheiro e de todas essas coisas, meus irmãos, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Porque se os valores do alto não servem para a igreja perde tempo olhando para o alto. Quero convidá-los, irmãos, e esse é um convite sincero e de coração. Vivamos sob uma nova perspectiva. Sejamos corajosos para matar o que deve morrer. Sejamos corajosos para nos despir das vestes típicas desse mundo de trevas em que vivemos. Vamos ficar de pé, irmãos? E nós vamos orar ao nosso Deus. Eu sei que nós mencionamos muitos conteúdos aqui e certamente não daria para dar uma ênfase demasiada em todos, mas vamos levar, irmãos, esses princípios para a nossa vida e vamos começar uma semana matando e despindo-nos de algumas coisas. Esse é o convite das Escrituras para hoje. Soberano Deus, Tu és precioso e perfeito, e nós queremos, ó Pai, honrá-lo com nossa vida. Queremos, ó Pai, compreender quais são os Teus valores. Queremos compreender, ó Deus, como é viver sob os padrões do alto.
Eu gostaria, Deus, de te pedir que o Senhor nos ajude a viver de forma coerente. O Senhor sabe, Pai, que a coisa mais fácil para nós é fazer aquilo que todo mundo faz. Especialmente, Deus, porque a gente acredita na ilusão de que as pessoas estão felizes. Mas ajuda-nos, ó Pai, a ser um pouco mais espertos. Ajuda-nos a ser um pouco mais críticos, analíticos e observadores. Ajude-nos, ó Pai, a ver que por trás dos sorrisos e das zombarias do mundo existe um vazio assustador. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que precisamos do alto, que precisamos dos valores do alto, e que é tempo de viver sob uma nova ótica. Eu te peço, Deus, ajude-nos a matar a nossa natureza terrena. Ajuda-nos, ó Pai, a nos despir dessas práticas inconvenientes. Ajuda-nos, ó Deus, a viver sob novos padrões. Eu peço, Deus, cubra o teu povo de poder, para que sejamos capazes de viver essa palavra e que a nossa vida reflita valores que não são comuns a esse mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.